Olá! Está começando pela TV Viçosa o Mulheres em Movimento, o programa sobre as conquistas e as lutas pelos direitos das mulheres, com muita informação para você. Nesta temporada, o Mulheres em Movimento está promovendo encontros com representantes de instituições e serviços para conversar um pouco sobre ações e temas de especial interesse das mulheres. Na edição de hoje, teremos no Cine Pipoca o filme Polícia e o filme Desejo de Liberdade. No quadro Mulheres do Mosaico, conheça a história de Teresa Campelo. E agora, para começar, um poema de Lila Ripoll. Não irei sem grito. Minha voz nesse dia subirá e eu me erguerei também. Solitária, definida. As portas adormecidas abrirão passagem para o mundo. Meus sonhos, meus fantasmas, meus exércitos derrotados sacudirão o exército de convenção e as máscaras de piedade compungida. Dispensarei as rosas, as violetas, os absurdos véus sobre meu rosto. Serei eu mesma. Estarei inteira sobre a mesa, as mãos vazias e crispadas, os olhos acordados, a boca vincada de amargor. Não irei sem grito. Abram as portas adormecidas, levantem as cortinas, abaixem as vozes e as máscaras, que eu vou sair inteira, eu mesma, solitária, definida. O assunto de hoje é o atendimento de assistência social no município e o atendimento especializado às mulheres. Nem todo mundo sabe, mas assim como existe um SUS, Sistema Único de Saúde, existe também o SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Ele articula ações e recursos do governo federal, estadual e municipal, nos quais os conselhos de assistência social têm grande responsabilidade. Além disso, ele também é orientado por uma política nacional de assistência social. Esse trabalho tem sido fundamental para que pessoas que se encontram em condição de extrema necessidade e que precisam da proteção dos equipamentos públicos. Para conversar sobre o tema, convidamos Andréia Trindade, psicóloga do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, e a Ana Santos, que atua na coordenação do programa Casa das Mulheres. Olá, Andréia. Olá, Ana. Obrigada pela presença. Agradeço também. Obrigada. Andréia, quais as diferenças entre o CRAS e o CREAS? Fale-nos um pouco sobre esses dois órgãos. Bom, nesses dois órgãos, eles têm um nome até parecidos, né? O CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social e o CREAS é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. O CRAS, ele pertence à proteção social básica e o CREAS pertence à atenção social especial, né? O CRAS, ele tem por objetivo a prevenção de situação de riscos, né? Por meio do desenvolvimento da potencialidade das famílias e também do fortalecimento de vínculos familiares, né? Já o CREAS, ele atua com famílias e indivíduos que já estão na situação de risco, né, e cujos direitos já tenham sido violados. Então, o CREAS, ele já faz uma intervenção no problema que já está instalado, né? E aí, o público a que se destinam os dois vai depender exatamente disso, né? O CRAS, ele vai atender famílias que têm um vínculo afetivo fragilizado, se encontram numa situação de vulnerabilidade econômica, né? E já o CREAS, ele já vai trabalhar com pessoas que já sofreram algum tipo de violência, que sofrem algum tipo de discriminação e por aí vai. Uhum. Ana, qual a importância do atendimento de assistência social para as mulheres em situação de violência? É um atendimento muito importante e é uma novidade, porque até então, qual que é o grande ganho? Até então a violência era entendida como um problema de saúde mental.
né? Então, as pessoas em situação de violência e até mesmo as pessoas que agrediam, né, no caso, os agressores, eram compreendidos a partir de um problema psicológico, de um problema de saúde mental. Quando a assistência social começa a ganhar corpo enquanto política pública, né, isso começou principalmente a partir de 2004, é colocado, então, na pauta da assistência social o atendimento das violências. Então, deixa de ser um atendimento psicológico, né? O fenômeno deixa de ser visto apenas a partir da ótica de um problema psicológico e passa a ser visto também como um problema psicossocial. Então, se é um problema psicossocial, né? Se é uma questão psicossocial, é preciso, então, outros saberes, né? Outras categorias para compreender o problema da violência. No caso da violência doméstica e de outras violências, a partir da ótica da assistência social, então é preciso, né, levar em consideração as questões de classe, de raça, de gênero, né, as questões socioeconômicas. Então, a violência é vista de uma forma mais ampla e a gente considera que é vista de uma forma mais interessante, né? E um outro ganho, então, que não é só um problema individual, é um problema familiar. Então, não é só a mulher que vai ser atendida, a assistência social atende a família, né? Isso também é um grande ganho, porque as crianças, os filhos, têm grandes prejuízos no caso da violência doméstica. E existe um fenômeno importante também que a assistência social considera, que é a questão da geração, né? Então, da violência se tornar problemas de gerações seguintes. Por isso, a ótica familiar, né? Por isso, o atendimento familiar e não o atendimento individual. Uhum. Andréia, nem todas as cidades têm CREAS. Qual a importância desse trabalho para o município? Pois é, como o próprio nome já diz, é uma atenção mais especializada. Então, as ações do CREAS, junto às famílias e aos indivíduos, elas vão requerer maior flexibilidade e elas precisam ser diferenciadas de acordo com o nível de complexidade, né? E conforme a situação vivenciada por esses indivíduos e por essas famílias, né? E as ações do CREAS, elas estão diretamente ligadas também ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, a outros órgãos também que estão vinculados à política pública, ao atendimento às pessoas, né? Então, o CREAS, ele acaba fazendo também uma articulação entre todos os setores que vão atender o cidadão, né? A pessoa que sofreu a violação de seus direitos. Obrigada. Ana, e quais são as outras necessidades de atendimento das mulheres que sofrem a violência doméstica? Bom, como a Andréia estava falando, né, o atendimento então deve ser em rede e multidisciplinar. Então são vários saberes contribuindo para compreender aquele caso, para compreender a situação daquela família, né, e para compreender a situação daquela mulher. O atendimento da assistência social é que é o atendimento psicossocial, que é o atendimento familiar. Essa mulher também precisa ter a atenção da saúde mental, em alguns casos, que seria o atendimento individual e psicológico. Ela precisa do acompanhamento policial, quando ela tem o desejo de fazer a queixa, né, e de ter o seu agressor punido, do atendimento da saúde na sua atenção básica, do programa Saúde da Família, que vai acompanhar aquela família e os desdobramentos daquela violência no âmbito familiar, que é um atendimento muito interessante, sobretudo feito pelas agentes comunitárias de saúde, né? Então é um atendimento, um acompanhamento sistemático que dá condição dos outros atendimentos compreenderem, das outras instituições compreenderem melhor o caso, né? E também, muitos casos de violência doméstica, as mulheres ficam numa situação econômica muito delicada. Às vezes porque dependia financeiramente do agressor e no momento que rompe aquela relação, ela fica vulnerável economicamente. E aí a assistência social é uma política importante também nesse momento, né? O CRAS, sobretudo, para fornecer condições daquela mulher se manter, né? Enquanto ela consegue construir sua autonomia. Às vezes é o primeiro trabalho, né, que ela vai garantir, que ela vai conquistar, colocar os filhos na creche, enfim, tem uma organização que ela precisa fazer na vida para que ela consiga, né, superar a situação de violência. Então, o atendimento deve ser sempre multidisciplinar. Nos casos de
violência sexual, né, que são casos mais graves, também acontece no âmbito doméstico, a gente tem que ter o apoio das políticas de saúde emergenciais, né, que acontece no Hospital São Sebastião, aqui da cidade. Né? Enfim, o atendimento deve ser sempre multidisciplinar. Né? Obrigada, Ana. Vamos agora para um rápido intervalo. No segundo bloco, voltaremos com as dicas do Cine Pipoca. Não saia daí. Voltamos com Mulheres em Movimento. Hoje estamos conversando sobre o trabalho de assistência social para mulheres em situação de vulnerabilidade. Agora vamos conferir as dicas do Cine Pipoca. Il a fait quoi, ton papa? M'a gratté les fesses. Polícia é um drama francês inspirado em casos reais vivenciados pelo Batalhão de Proteção aos Menores de Paris. Diariamente, um grupo especializado da polícia francesa precisa lidar com duros crimes relacionados a crianças. A rotina envolve prisão de pedófilos, interrogação de pais abusivos e o confronto com menores infratores. Dentro deste universo, a vida privada de cada policial encontra pouco espaço e, apesar de ser difícil, eles tentam manter o equilíbrio entre as duas partes. A dinâmica de investigação dos crimes sofre sérias mudanças quando Melissa, uma fotógrafa enviada pelo Ministério do Interior, passa a acompanhar as missões para realizar um livro sobre o trabalho da corporação. O filme ilustra como é difícil usar testemunhos de crianças em casos de abuso. Et comment vous expliquez que votre premier enfant il a toujours été calme le soir et pas le deuxième? En fait, le petit, je le branle pas tous les soirs, c'est pour ça. Mais oui, nous on est arrivés quand Bah ouais, mais alors il fait quoi? Il fait une invitation pour nous? Napoléon, Jules César. Je vais aller en pension avec Clémence. Pourquoi? Parce que papa, il m'aime trop. Provou que Desejo de Liberdade é um filme baseado num caso real de uma garota que busca mais liberdade em relação às tradições em que foi criada e acaba se envolvendo numa história trágica e dramática. Ela se casa e se muda para Londres ao lado de seu marido, que à primeira impressão parece ser uma pessoa dócil e carinhosa. Porém, o convívio com ele revela algo bem diferente disso. Ele passa a agredi-la, envolve-se com outras mulheres e bebe muito. As agressões ficam cada vez piores. Depois de 10 anos de casados e com 2 filhos, ela chega ao limite e acaba colocando fogo no marido enquanto ele está dormindo. Depois de matar o marido, ela é sentenciada à prisão perpétua e um grupo de mulheres contra a violência doméstica começa uma briga na justiça para tentar ajudá-la. People need to hear your story. I cannot. Please think of your children. For 10 years, I lived a life of beatings and degradation. I came out of my husband's jail and entered the jail of the law. It is here that I have found kindness. Estamos finalizando o bate-papo de hoje com Andréia Trindade, psicóloga do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, e a Ana Santos, que atua na coordenação do programa Casa das Mulheres. Vocês gostariam de acrescentar mais algum comentário? Andréia?
Eu gostaria de me dirigir às mulheres, né, que passam por alguma situação de violência, né, e outras pessoas também, porque o atendimento da política social é para a família, conforme já foi falado aqui. Então, que as pessoas não tenham receio de procurar o atendimento de assistência social, porque nós prezamos por garantir o sigilo, né, das questões que são levantadas ali, e também nós temos o cuidado, né, de agir de acordo com cada situação, né, verificando qual que é a real necessidade, né, das pessoas que estão sendo atendidas ali e de toda a família também. Então, a gente quer colocar aqui à disposição, né, esse atendimento que é, na verdade, direito de todo cidadão. Ana? Bom, é importante salientar que esse trabalho é um trabalho em rede, né? Então a violência é um fenômeno complexo e a compreensão dele e a atenção das situações de violência deve ser em rede. Então, o CREAS, a Casa das Mulheres, a polícia, né, as instituições de saúde trabalham de forma complementar e é importante dizer que os casos devem ser discutidos, né, de forma que os parceiros estejam sempre conversando, né, estejam sempre próximos. A gente fala muito de uma relação solidária para que a gente consiga dar uma atenção genuína, né, e de qualidade para esses casos de violência e, de fato, encorajar as mulheres a buscar atendimento, né, não se silenciar e buscar essas atenções, né, para que ela consiga avançar, né, e consiga sair da situação de violência. Obrigada, Ana. Para encerrar o programa, conheça agora um pouco da história de Tereza Campelo, no quadro Mulheres do Mosaico. Tereza Campelo é ministra de Estado de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Assumiu a pasta em 2011, no início do governo Dilma Rousseff. Participou da equipe de transição da primeira gestão do governo de Lula, compôs a coordenação do grupo de trabalho que concebeu o programa Bolsa Família e foi subchefe adjunta de articulação e monitoramento da Casa Civil. Economista, Tereza Campelo foi professora do curso de Economia na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul. Entre 1989 e 93, nas gestões de Olívio Dutra e Raul Ponte, foi assessora econômica da Prefeitura de Porto Alegre e coordenadora do Gabinete de Planejamento e Orçamento Participativo. Atualmente, no MDS, está à frente da coordenação do Plano Brasil Sem Miséria, do programa Bolsa Família e das Políticas Nacionais de Assistência Social e de Segurança Alimentar e Nutricional. Tereza Campelo é nosso destaque em Mulheres do Mosaico. Chegamos ao fim do nosso programa e eu gostaria de agradecer a presença da Andréia e da Ana. Obrigada pela participação. Obrigada. E para você aí de casa, nós nos vemos no próximo Mulheres em Movimento, o programa sobre as conquistas e as lutas pelos direitos das mulheres. Até lá! Leve, como leve pluma, muito leve, leve pousa. Muito leve, leve pousa.